Olá, sexto ano, vamos então encerrar a nossa unidade sobre a cultura medieval. Na aula anterior vocês viram a importância e a participação da Igreja Católica na cultura da Idade Média. Vimos os mosteiros, a participação dos monges copistas, a importância dos monges copistas para nós nos dias de hoje. Afinal de contas, se não fosse o trabalho deles, os documentos, os textos da antiguidade não teria sobrevivido ao tempo e nós hoje não teríamos conhecimento deles. Na aula de hoje, para nós encerrarmos, nós vamos continuar falando um pouco ainda da importância da igreja, mas agora com relação ao ensino medieval. Vocês se lembram que nós falamos várias vezes que a igreja tinha um controle total da sociedade naquela época, principalmente do conhecimento. Então, as primeiras escolas do período medieval vai surgir em torno das catedrais, e essas serão chamadas então de escolas catedralísticas, ou vão surgir dentro dos mosteiros, as escolas monásticas. Tanto uma quanto a outra, como vocês podem perceber, tem a igreja envolvida. Portanto, quem vai liderar, quem vai organizar, chefiar e ensinar nessas escolas são membros do clero. A instrução nessas escolas tinha um objetivo muito específico: ensinar a leitura dos salmos e de orações, e também na parte da escrita fazer poemas e preces a Deus e também aos santos. Portanto, tudo em torno da religiosidade. Essas escolas catedralísticas e monásticas tinham como base o ensino do latim, que era o idioma que a igreja adotava. Os alunos que iam para essas escolas eram aqueles que ansiavam por uma vida religiosa, que pretendiam entrar numa vida religiosa. No entanto, muitos membros da nobreza e que não buscavam vida religiosa, não tinham interesse em ser membros do clero, também vão buscar uma formação educacional. E por conta disso, essas escolas vão ser transformadas de forma que pudesse atender a um número maior de pessoas, inclusive os nobres que não tinham interesse em seguir uma carreira, uma vida dentro da Igreja Católica como membro do clero. Com o passar do tempo, algumas dessas escolas vão ser transformadas em universidades, principalmente a partir do século XI. Portanto, as primeiras universidades do mundo vão surgir na Idade Média. E aqui vem um daqueles pontos que nós já discutimos anteriormente sobre aquela discussão da Idade Média ser a Idade das Trevas, a Idade da Escuridão, porque não houve produção de conhecimento, a cultura ficou estagnada. Portanto, percebam, se foi um período onde surgiu as primeiras universidades do mundo, não faz sentido dizer que esse foi um período que não teve produção de conhecimento. Então, talvez o conhecimento da época não seja com os critérios científicos da modernidade, mas sim houve produção de conhecimento a ponto de as primeiras universidades do mundo terem surgido neste momento. Então, essas universidades, essas escolas, vão se transformar em centros de estudo, e inicialmente vinculados à igreja, mas depois começarão a adotar disciplinas, matérias, estudos de outras áreas não vinculadas com a religião. Então, as universidades vão criar um padrão de ensino que vai ser composto por 7 artes liberais. E essas 7 artes liberais estavam divididas em 2 grupos, o trivium e o quadrivium. Então, 7 artes divididas em 2 grupos. O trivium compunha a gramática, onde eles estudavam latim e literatura, também a retórica. Dentro da retórica eles estudavam a estilística e os textos históricos, e a dialética, que era uma iniciação à filosofia. Então, trivium, porque são 3 áreas, né? São das 7 artes liberais, o trivium compõe 3: gramática, retórica e dialética. Depois, o quadrivium, as quatro que faltam. Então, aritmética e geometria. Aí dentro de geometria estudavam também a geografia, estava incluído. A astronomia, na astronomia estudavam astrologia e física, e também estudavam música. Portanto, está aí as 7 artes que eles estudavam na universidade medieval. Os alunos entravam nessa escola a partir dos 14 anos, e o estudo do trivium e do quadrivium tinha uma duração variada, porque dependia do rendimento de cada aluno. Então, eles precisavam completar os estudos
se caso não atingisse uma média, repetir, então podia variar um pouco a formação desses cursos. Mas, em média, durava aí em torno de 8 anos de estudo. Quando concluído, o estudante dessa universidade se preparava para exercer um ofício e eles se especializavam, então, ou em teologia, aqueles que pretendiam se dedicar à vida religiosa, ou a medicina, ou também a área do direito, certo? Bem, ainda na cultura medieval, além do ensino, outro ponto importante era a arquitetura medieval, as construções da Idade Média. Então nós já vimos as construções das fortalezas, dos castelos e tudo mais, né? Mas um destaque importante para a arquitetura medieval é a construção dos mosteiros, das igrejas e dos castelos, como eu já disse. As cidades medievais, a maioria delas cresceu ao redor de uma catedral. Então, como assim, no Brasil, na nossa região, a maior parte das cidades cresceu em volta de uma capela, de uma igreja, as cidades medievais cresceram ao redor também de uma igreja, que posteriormente se transformou numa catedral. Por isso, a arquitetura da catedral chamava muita atenção. Algumas, aliás, levavam até 40 anos para ser concluída, para ser construída, porque eram grandes obras. Essas catedrais, elas eram muito grandes e elas tinham o propósito de receber todos os habitantes da cidade. E é claro que a ideia era, se possível, fosse receber todos os habitantes da cidade de uma vez só, caso fosse necessário, caso assim desejasse. E quanto maior a catedral de uma cidade, aquilo representava que maior era a fé daquele povo e também mais rico era aquele povo. Portanto, havia até uma disputa de se tentar fazer catedrais maior do que a das cidades vizinhas. Então, quanto maior a catedral, maior a proteção, a fé daquele povo e maior a proteção daquele povo. No ramo da ciência, e aqui um dos motivos de alguns dizerem que não houve formação de conhecimento, não teve ciência na Idade Média, é porque a ciência medieval ela estava ligada à religião. Na mentalidade medieval, Deus é o grande arquiteto do universo, portanto, todas as descobertas científicas tinham o papel de demonstrar a perfeição de Deus, demonstrar a perfeição da criação de Deus. Portanto, há aí uma ligação entre a ciência e Deus. Alguns estudiosos vão falar que era importante se observar a natureza para entender o funcionamento dela, desenvolver os estudos da matemática, porque ali você tem algumas respostas importantes para os fenômenos, os acontecimentos da natureza. Porém, o que vai prevalecer de fato nesse momento é alguns conhecimentos que mais tarde a ciência vai apresentar informações contrárias, divergentes, como por exemplo, na Idade Média, então, eles acreditavam que a Terra era o centro do universo, que tudo era regido pela vontade divina. Por outro lado, tivemos pessoas importantes que estudavam, fizeram estudos nesse período. Um destaque para a ciência medieval vai ser um inglês chamado Roger Bacon, do século XIII, que vai conseguir fazer estudos comparando a velocidade da luz e do som, e também realizou estudos da anatomia do olho humano, sobre a visão humana. Para finalizar, a literatura e o trovadorismo medieval. A literatura medieval, gente, como a maior parte das pessoas eram analfabetas, não tinham acesso à leitura, então essa literatura ela tinha um caráter principalmente oral. Eram histórias que era muito comum na cultura popular, fazia parte da cultura popular, ou seja, daquela camada mais pobre da população, que era analfabeta, a maioria delas, e transmitida de geração em geração. Então os pais contavam aos filhos e ia passando de geração em geração. Por conta disso, a maioria dessas histórias não se conhece o autor. Então eram de autoria não identificada, como se fossem as lendas que nós contamos hoje, então eram histórias de autoria desconhecidas. A partir do século XI e XII é que vai surgir os principais escritos da época, então onde vai surgir os maiores exemplos da literatura feudal, que eram principalmente as chamadas canções de gesta. Essas canções de gesta, ela tinha como base as histórias heróicas dos cavaleiros. Então, por exemplo, a canção de Rolando, que narrava a fidelidade dos vassalos com os seus senhores e o valor da fé cristã. Então, são histórias heróicas, tá certo? De enaltecer a nobreza guerreira. A partir do século XII surgiu uma outra modalidade, que eram os romances, que tinha como temas o amor e a aventura, também envolvendo os cavaleiros medievais.
O mais conhecido desses romances vai narrar aí a vida do rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda. Então é tão conhecido, tão importante essa história do rei Arthur da Távola Redonda, que hoje ainda nós temos filmes, desenhos animados, livros que são baseados na história do rei Arthur, que nunca conseguiu se comprovar que existia um rei com este nome, enfim, com alguma característica semelhante ao personagem. Mas a história, a literatura chegou até os nossos dias, e isso é o que importa. E vai também surgir a poesia do amor cortesão, que idealizava aquele amor romântico, fazia uma exaltação das mulheres e dos amores impossíveis. Então todos os poemas que eram cantados. E aí, o trovadorismo, que vai surgir no sul da França, que também eram compostos por poesias e canções produzidas pelos trovadores. Essas trovas, essas canções, eram muitas vezes ou baseadas nas canções de gesta, ou seja, dos heróis das guerras, dos heróis cavaleiros, ou também dos romances. Eram recitados em eventos formais, que eram promovidos por senhores feudais, ou seja, pela nobreza, por cavaleiros, também por membros do clero, e esses trovadores então entoavam poemas, canções, músicas, sempre acompanhados de instrumentos musicais. Eles podiam cantar dois tipos básicos de trovas, ou as satíricas, que eram aquelas que eram engraçadas, ou as trágicas, aquelas que eram, claro, de fins tristes, com um teor mais triste. Cantavam a sós ou em grupo, então basicamente eram canções, eram grupos de música, esses trovadorismos. E um detalhe importante é que eles não usavam o latim, eles usavam uma língua que era considerada vulgar, que era falada pela população. Já que o público dos trovadores era a população mais pobre, a camada popular, então evidentemente que eles tinham que fazer na língua deles. E aqui é interessante porque fazia então uma oposição a todo aquele conhecimento de elite que era dominado pela igreja, que só fazia em latim. Então você tinha uma cultura, um conhecimento de elite, da igreja, da nobreza, de elite, que era feito em latim, e uma popular que era feito no idioma vulgar, dito e usado, falado pela população mais pobre. As histórias satíricas normalmente satirizavam os integrantes do clero. A obra mais significativa da Idade Média, talvez uma das mais importantes e mais conhecidas até hoje, é a famosa A Divina Comédia, que foi escrito por um autor florentino chamado Dante Alighieri. Foi escrito num dialeto toscano, da região da Toscana, na Península Itálica, e ali vai narrar a viagem de um personagem chamado Dante, que passou do inferno, começa a sua jornada no inferno, passando pelo purgatório até chegar ao paraíso. Então ali são poemas que vão fazer então sátira à Igreja Católica, à mentalidade medieval. Certo? Então, percebam, nós tivemos aqui uma unidade só para tratar do conhecimento medieval. Significa, portanto, que a cultura medieval ela foi muito importante e que essa ideia de a Idade das Trevas, a Idade da Escuridão, que ocorreu durante esse período, esse termo não faz o menor sentido e ele, portanto, deve ser, inclusive, evitado por nós, porque sim, foi um período muito rico em conhecimento e no desenvolvimento da cultura europeia ocidental.